Especial, amém, irmãos? Nós estamos aqui para celebrar ao Senhor Jesus, amém, queridos? A nossa Páscoa é Cristo, não esqueça disso, amém, queridos? A nossa Páscoa é Cristo, não é o simples fato de comer ervas amargas, pão asmo, mas a nossa Páscoa, ela representa e converge a Cristo. E hoje eu queria falar sobre a ressurreição. Esse ato da qual Jesus escreveu em toda a sua trajetória, o que foi descrito até por profetas antes da sua vinda. E nós vamos falar sobre isso hoje. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. O tema da nossa mensagem é as últimas. Nós poderíamos dizer as últimas palavras, as últimas instruções de Jesus. As últimas instruções que Jesus deixa para os seus discípulos antes da sua ascensão aos céus. Agora preste atenção. Antes de Jesus subir, ter a ascensão, a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que ele passou 40 dias. 40 dias Jesus esteve ressuscitado com o corpo glorificado. Amém, igreja? Só que toda pessoa que olhava a história de Jesus não conseguia acreditar que ele ia ressuscitar. Então, a primeira coisa do ressuscitado, o que se espera? A aparição. A primeira coisa que se espera de Jesus é o quê? Aparição. Aparição. O túmulo de Jesus foi bem lacrado para que isso não pudesse acontecer. E a primeira coisa que ele faz é aparecer. E para as primeiras pessoas que ele aparece é para Maria Madalena. Ele aparece para elas e diz: olha, por que vocês estão chorando? Diga aos discípulos para a gente se reencontrar. Jesus também aparece para outras mulheres, isso está em Mateus capítulo 28, eu não vou falar todos os versículos para a gente ir, mas eu vou citar alguns aqui. Só a citação, você vai anotando aí. Jesus também aparece para 2 discípulos no caminho de Emaús, em Lucas 24, a partir do versículo 13. Ele aparece para esses homens que estão completamente tristes. Jesus prega para eles e Jesus também senta com eles e partilha uma refeição. Jesus aparece para também aparição para 11 dos seus discípulos. Lembra-se que perde um discípulo, Judas Iscariotes, ele o quê? Ele se enforca. Ele aparece, Jesus tem uma aparição para 10 discípulos. E o problema é que Tomé não está nessa hora. Tomé não está nesse exato momento. E Tomé fala assim, eu não há. E Jesus aparece novamente para dizer para Tomé, Tomé, não entra em crise não. Coloca as suas mãos nas minhas. Coloca aqui, vê, faz isso. E ele fala para Tomé, Tomé, seja crente. Jesus aparece também especialmente para Pedro. Porque Pedro foi o discípulo que o negou. Então imagina a crise que Pedro estava. Vamos imaginar essa crise. Porque imagina você nega Jesus. Jesus fala, olha, você vai me negar, isso acontece. E você não tem tempo para dizer assim, Senhor, me perdoa de ter te negado. Então imagina a crise que Pedro estava, sabendo que o seu Senhor havia morrido e ele havia o que, igreja? Negado. Jesus também aparece no mar da Galileia, onde os discípulos estão pescando. E mais uma vez Jesus senta e faz uma refeição com eles. Jesus também aparece para um dos seus discípulos chamado Tiago, que é o seu irmão. E fala da missão, fala do propósito, o que ele precisava pregar. E aí Jesus termina a sua última aparição no Monte das Oliveiras. E ele traz a seguinte mensagem. É sobre essa que nós vamos falar em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28,
versículo 18 e 20 diz assim: Então Jesus aproximou-se dele e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam o que, igreja? Vão e façam o quê? De todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a quem? A vocês. Eu estarei sempre com vocês até o fim do quê? Dos tempos. E Jesus sobe até os céus. Essas são as últimas palavras após o Senhor ter o que, igreja? Ressuscitado. Veja que todo momento que Jesus fez as suas aparições, esteve em lugares, Jesus procurou resolver crises de pessoas, estabeleceu ministérios de alguns, como de Pedro, fortaleceu a fé dos discípulos que estavam atordoados em ter visto a morte do seu mestre. E Jesus agora deixa as últimas palavras, como se dissesse: eu não tenho mais nada para falar. As orientações é isso que eu quero de vocês. E essas palavras, elas entrelagem no coração de cada um deles. Essa palavra agora que está dizendo Jesus, é as suas últimas palavras, é isso que eu espero de vocês. O que eu estou esperando de vocês é que vocês vão e façam o que, igreja? Discípulos. Que vocês vão, batizem. Que vocês vão e ensinem. É isso que eu espero, não espero outra coisa. E isso enraiza no coração de cada um dos seus discípulos, que eles vão fazer isso. Que eles decidem viver por isso. E é sobre isso que eu quero chamar a sua atenção. Porque a ressurreição só faz sentido se nós entendemos as palavras dele. A ressurreição, ela traz uma mensagem. A morte de Jesus traz uma mensagem, a ressurreição traz outra mensagem. Quem veio na sexta-feira, lembra da mensagem? Qual é a mensagem da cruz? Amor. Qual é a mensagem da cruz? A vontade de quem? De Deus. O sacrifício. Agora, qual é a mensagem que a ressurreição ela passa para nós? A primeira coisa que Jesus deixa claro é sobre o discipulado. Ser discípulo. Eu preciso disso em vocês. Que vocês continuem a fazer discípulo em todas as nações. A primeira ordem de Jesus é essa, fazer discípulo. E a grande questão é essa sobre nós aqui hoje. Porque Jesus não veio para fazer devotos. Jesus não veio para fazer o quê? Não veio. Ele não veio com esse propósito. O propósito de Jesus é fazer discípulos. E essa é a primeira mensagem. Eu fiquei pensando, o que é ser um discípulo? O que é ser um discípulo? Porque a impressão que dá hoje na igreja, parece que ser discípulo é só para algumas pessoas. E a gente começa a olhar para a Bíblia. Por exemplo, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 14. Jesus fala aqui sobre o que é ser discípulo para a multidão. Lucas capítulo 14. É interessante que, se você perguntasse para Jesus o que é discípulo, ele parte de um outro princípio. Por exemplo, você perguntar assim, Jesus, o que é um discípulo? Aí Jesus fala assim, o que não é um discípulo. Ele não fala o que é e o que não é. Então preste atenção, ele está dizendo assim, o texto começa dizendo assim, ó, nós vamos ler 3 versículos. Versículo 25. Certa vez ia com ele grande
Então a mensagem não era para os discípulos, a mensagem era para a grande. E voltando-se disse: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai e mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, até mesmo a própria vida não pode ser o quê? 27. Aquele que não carrega a sua cruz e não segue, não pode ser discípulo. Versículo que nós vamos ler agora, o versículo 33. 33. Da mesma forma, qualquer que vocês não renunciar a tudo que possui, não pode ser o meu discípulo. Então, Jesus está dizendo para nós algumas coisas que ficam bem claras. Ele olha para a multidão, ele está dizendo assim, gente, vem cá, tá uma multidão me seguindo. Multidão comigo, está aqui. Só que essa multidão só faz sentido se ela se tornar o quê? Discípulo. Só que nos dias de hoje nós gostamos de ser multidão. O que é ser multidão? O que é ser multidão? Eu quero entrar aqui na igreja, eu quero entrar aqui na igreja e cultuar, passar despercebido, sabe? Que ninguém olha para mim, que ninguém fale comigo. Eu só quero entrar aqui, ouvir a pregação e sabe, que eu não quero que ninguém perceba, eu não quero que ninguém fale meu nome, eu não quero nem ser conhecido, eu nem coloco meu nome em nada para ninguém me conhecer, eu só quero fazer isso. Entrar, assistir e sair. É o que muitas vezes as pessoas estão fazendo dentro da igreja, estão se tornando apenas uma multidão. Só isso. E aí Jesus olha para aquela multidão e fala assim, gente, avalia bem. Porque esse texto está dizendo para a gente avaliar o custo de ser um discípulo. Vocês querem mesmo estar comigo? Porque o que é ser discípulo? É o ato de seguir Jesus? Sim. Agora, o discipular é o ato de ensinar as pessoas a seguir a quem? Jesus. Ser discípulo é o ato de seguir a quem? A Jesus. É o ato de seguir a quem? Então pergunta para o irmão, você é um discípulo? É o ato de seguir a quem? O discipulado é o ato de ensinar as pessoas a seguirem a quem? Então percebe uma coisa, irmão, que pode ser tanto contraditória na nossa vida cristã? Se eu falo que eu estou seguindo a quem, mas se eu não estou ensinando ninguém o ato de servir a Jesus, então eu não estou conseguindo cumprir a primeira. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Por que eu quero chamar a sua atenção? Porque aqui é o que está destruindo hoje aquilo que Jesus fez na sua morte e na sua ressurreição. Nós estamos parando de ser discípulo e queremos ser apenas o que, irmãos? Multidão. Nós queremos ficar escondido. Nós queremos só chegar, vir levantar nossas mãos aqui, adorar e ir embora e dizer assim com toda tranquilidade. Eu fiz a minha parte. Eu fui na. Senhor, anota aí. Eu fui na. E acabou. É assim que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Nos contentando apenas estar no meio da multidão. E aí Jesus vem, olha para aquela multidão que não tem nome. A multidão tem nome? Quem é? Quem é a multidão? A multidão tem classe social? Quem é a multidão? Não sabe. Tem um monte de gente lá, a gente não sabe quem é, de onde veio, não sabe nada. E muitas vezes é isso que a gente quer viver. Um evangelho que não nos confronta e ninguém sabe nada de. Não é isso que você está vivendo hoje? Um evangelho que ninguém sabe nada de. É esse evangelho que eu quero. É isso que eu quero, pastor. Eu quero isso. Eu quero chegar na igreja, ficar ali. Aí eu olho para a Bíblia Sagrada e Jesus dizendo assim: não, multidão. Não. Eu quero te dar um nome. Eu quero saber quem é você. Vocês estão prontos para isso?
Eu não quero juntar um monte de gente, né? Eu não quero, o propósito não é juntar um monte de gente. O propósito não é ter um monte de gente, não. O propósito é tornar discípulos. E aí, tornar discípulos implica algumas coisas que a gente vai precisar olhar aqui. Se a gente quer viver de fato a ressurreição de Cristo na nossa vida, implica algumas coisas. E aí implica 3 coisas que Jesus fala. Reparou que nesses 3 versículos que eu li para você, esses 3 versículos que eu li, 26, 27 e 33, esses 3 versículos pedem coisas diferentes. Você reparou? Não pede as mesmas coisas. O primeiro versículo 26 fala sobre amor. O segundo fala sobre sofrimento. E o terceiro fala sobre desapego. Amor, sofrimento e diz... Reparou? Quem quiser ser meu, quem quiser sair do anonimato, quem quiser sair do seu esconderijo, quem quer sair desse esconderijo, quem quer se apresentar, quem quer? Vocês estão prontos para se apresentar ou vão continuar escondidos? Cutuca o irmão do seu lado e pergunta para ele: você está pronto para sair do seu esconderijo? Está pronto para deixar esse lugar? Por que eu estou falando isso, irmãos? Essa zona de conforto que a gente quer ficar na vida cristã, essa zona de conforto é o nosso suicídio espiritual. Essa zona de conforto que a gente está querendo ficar é o nosso suicídio o quê? Espiritual. Lentamente nós como igreja estamos morrendo. E estamos morrendo, interessante, dentro da igreja. Estamos morrendo dentro da igreja. Por quê? Preferimos ficar na nossa zona de conforto, e ficar na zona de conforto é o nosso suicídio. É o nosso suicídio. Ele está nos chamando para ser discípulo, mas nós queremos ser apenas a multidão. Nós queremos ficar escondido aqui. Eu quero sair, só quero entrar, não quero que ninguém fale, ninguém veja. Não tem meu nome, não tem cadastro em nada, para ninguém saber quem eu sou. E eu te pergunto, se Jesus morreu e ressuscitou para isso? Para você ficar escondido? Para você ser um filho do anonimato? Você acha que Jesus chamou você para ser filho do anonimato? Porque a multidão é isso. Ninguém sabe. Não conheço, não sei quem que é. Quem é o fulano? Também não sei. E a fulano? Também não sei. E aí Jesus começa a implicar com a multidão. Dizer para ela, olha, se vocês querem de fato ser discípulo, a primeira coisa que ele diz assim, no texto, versículo 26, se alguém vem a mim, olha só o que ele está dizendo. Se alguém vem a mim e ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, irmãos e a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu. Então, a primeira coisa para sair da multidão, do esconderijo da qual muitos gostam de estar e muitos gostam de permanecer, e muitos estão morrendo espiritualmente, estão se matando, a primeira coisa é o amor. Ele está perguntando aqui para nós hoje se seremos capazes de ressignificar o que sentimos. Porque é sobre isso que ele está falando. Olha para mim, olha para mim. Ele não está dizendo para a gente parar de amar as pessoas que vivem com a gente. Amém? Ele não está falando para você deixar de... para de amar o seu marido, para de amar o seu marido, odeia todo mundo da sua casa, aí vem e... Não, ele não está falando isso. Ele está falando o tipo. Ele está falando sobre classificação. Sobre aquilo que vem primeiro e aquilo que vem segundo. É sobre o tipo de amor que nós estamos desenvolvendo. Que tipo de amor? Que nos faz ficar ainda escondido.
que faz ainda a gente priorizar outras coisas, que faz a gente ainda querer outras coisas. Que amor que é esse que está dentro de nós, que nós estamos colocando Jesus em segundo? É sobre esse tipo de amor que ele está falando aqui conosco, que ele está nos provocando para sair da multidão. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. É isso que ele está provocando a multidão, dizendo, peraí, vocês querem estar comigo de verdade mesmo? Então, avalie o tipo de amor que você tem. Se esse amor, de fato, ele é verdadeiro. É o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Toda a sua força. Porque para ser um discípulo, você vai ter que ressignificar o seu amor. Para ser um discípulo, você vai precisar colocar esse amor que você diz que tem acima. E aí, quando você coloca o seu amor a Jesus acima, é lógico que a gente aborrece. É lógico que a gente fala assim, mas você vai hoje para a igreja hoje. Mas você já foi na sexta, já foi no domingo. É engraçado. Você quer saber se você está sendo um bom discípulo mesmo? Veja se você está aborrecendo. Você não aborrece ninguém, nem a gente não aborrece ninguém. Aí não vou não, pastor, porque isso é o tipo de amor. Tem gente que não aborrece ninguém. Ninguém, irmão. Aí não vou, pastor, porque senão vai criar uma confusão. Vai, Jesus disse, eu vim para trazer a espada, eu vim para causar a divisão entre as famílias. Por quê? Porque você colocou o amor acima deles. Essa é a verdade. Que a gente da qual, se for para fazer isso, então eu fico aqui na multidão. É verdade. É por isso que a cada dia você está morrendo espiritualmente. É por isso que você está se suicidando a cada dia mais. Por que não faz sentido algumas coisas na nossa vida cristã? Por que a gente às vezes não tem mais força para orar? Porque só faz sentido algum tipo de oração ou de busca quando a gente está vivendo o quê? Discipulado. Ser discípulo é aquele que decidiu seguir, é o ato de seguir. Então, não é mais nos meus termos. Seguir Jesus não é nos meus termos. É nos termos dele. Sobre isso que ele está falando com os discípulos. Ele está olhando para a multidão dizendo assim, gente, e aí? Vão ficar escondidos? Vão ficar? Porque para ser discípulo, vai precisar ressignificar os seus sentimentos. Por muitas coisas. Que o sentimento que você tem por mim vai precisar estar acima. Você vai precisar me amar de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as suas forças. Aí ele diz assim agora, olha o que ele fala. Toma a tua cruz. O que ele está dizendo? O que, igreja? Carrega a sua cruz. Se você não carregar a sua cruz, você não pode ser meu discípulo. E a ideia que temos de carregar a cruz é interessante, porque Jesus está falando de carregar a cruz, mas até no instante aqui, ele não havia morrido. Ele não havia morrido. Então ninguém sabia qual é a ideia de carregar o quê? A única ideia que eles tinham de carregar a cruz era de ver aquelas pessoas da qual eram mortas, crucificadas. Porque como os romanos matavam? Crucificado. Então qual é a noção que eles tinham? Porque até no entanto ninguém tinha visto Jesus carregar o quê? Só tinha visto homens morrer na cruz. Então a ideia clara é que de um sofrimento. Um sofrimento. Se as pessoas de fato estão prontas para sofrer. É difícil isso, né? Pronto para sofrer, pastor? É. Como assim? Porque a gente quer um evangelho, a gente quer um evangelho que não passe por sofrimento. E é estranho. Por que é estranho? Porque existem episódios, situações que são de sofrimento,
mas também são de aprendizado. Não existe só sofrimento. Não existe. Não é só, aí que eu estou passando é sofrimento, é só sofrimento. Não, é o seu olhar. É a sua forma de enxergar. Por que eu estou falando isso? Porque o apóstolo Paulo, se você abrir em Romanos, capítulo 5, versículo 3, Paulo fala assim, ó o que Paulo está falando. Não é só isso, não é só isso. Mas também nós nos gloriamos nas tribulações. Nós, não é só isso. A gente glorifica na tribulação. Por quê? Sabendo que na tribulação produz em nós o quê? O que produz em nós? Paciência. Tem tradução que fala paciência. Tem tradução que fala perseverança. E a perseverança ou a paciência, o que ela gera em nós? Um caráter o quê? Aprovado. E o caráter aprovado nos traz o quê? Uma experiência do quê? De esperança. E essa esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos, por meio do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo está dizendo para nós assim, a gente quando vê uma tribulação, quando vê um momento difícil, nós glorificamos. Porque sabemos que dentro do sofrimento também produz em nós crescimento. Amém, igreja? É isso que eu quero que você comece a prestar atenção, porque se a gente olhar, tem gente que vai ficar sempre fugindo, eu não quero passar por isso, e não tem jeito. Existem coisas que são inerentes à vida, que nós vamos passar. Agora, depende como você quer passar. Como você quer passar? Reclamando, murmurando? Como é que você quer passar? Ou você quer ver também o lado pedagógico, porque tem um lado pedagógico, eu estou aprendendo. Aprende. Existem momentos que vão nos ensinar muito mais do que qualquer vitória. Existem situações que vão nos ensinar muito mais do que qualquer coisa que a gente pode adquirir. E quando fala de ser discípulo, Jesus está provocando eles. O que Jesus está dizendo para eles? Olha, vai ter momento de sofrimento? Vai. Mas não deixa a cruz, não. Não deixa o teu chamado, não. Não desista, não. Por causa do que você está passando, do que você vai enfrentar. Continue levando a mensagem. Continue falando apesar daquilo que você está passando, porque o que você está passando não te define quem você é. Amém, igreja? Não te define. Então, o que você está passando hoje não vai estar te definindo. Por isso que algumas pessoas preferem continuar, eu prefiro continuar escondido. Por quê? Porque tem sofrimento. Só que o apóstolo Paulo diz, não, o sofrimento, ele não me deforma, ele me faz crescer, me faz perseverar, amém, igreja? Me faz ter paciência, eu fico ali esperando até as coisas melhorarem, as coisas acontecerem, eu fico ali firme. O sofrimento não produz deformação em mim, o sofrimento produz crescimento. E existem dois tipos de pessoas dentro da igreja. Existem pessoas que, ao passarem por algum problema, alguma adversidade, vão se deformar e sair da igreja, porque só faz parte da multidão. E existem aquelas pessoas que vão passar por sofrimento, só que vão crescer. E esse crescimento servirá de testemunho para mais pessoas. Amém, igreja? Olha o que Deus fez na minha casa, olha o que Deus fez no meu casamento, olha o que Deus fez na minha vida. Olha como Deus me curou, olha como Deus agiu. A boca dela vai glorificar a quem? Ao Senhor. É sobre isso que se trata em ser discípulo. Ser discípulo, ele termina dizendo assim, no versículo 33. Versículo 33, ele diz: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser o que, igreja? Discípulo. Jesus agora trata aquelas pessoas se elas seriam capazes de fazer desapegar, renunciar. Se vocês não renunciarem tudo, não tem jeito.
Porque existem coisas que fazem a gente ficar preso. A gente se apega, é muito fácil a gente se apegar a tantas coisas. E quando se fala a respeito de ser um discípulo, é essa capacidade também de se desapegar, se desprender de coisas. É interessante que quando Pedro tem uma pesca maravilhosa, incrível, a rede está saindo cheia, Jesus, em livro de Lucas, capítulo 5, versículo 11, Jesus diz para eles assim, ó, vem, me segue. E a Bíblia diz assim, ó, eles então arrastaram os seus barcos para a praia e deixaram tudo. Deixaram o que, igreja? Tudo, e o seguiram. Deixaram tudo. Tudo. Você está vendo que muitas vezes o porquê as pessoas não querem ser discípulo? Porque implica uma mudança de vida. Implica uma mudança. E aí a gente fala, eu estou seguindo a Jesus. Não, você não está seguindo. Você está fazendo parte, às vezes, só de uma multidão. Porque às vezes, assim, eu já encontrei dois tipos de pessoas. Eu lembro, eu estava no interior de São Paulo, uma cidadezinha chamada Mairinque, pequena. A gente tinha uma igreja pequenininha, estava começando ali, acho que tinha uns 60 lugares, bem pequena. E aí tinha um irmão que saía lá de São Bernardo, porque ele tinha uma chácara lá, e ele falou assim para mim, pastor, eu gosto de congregar aqui. Sabe por que eu gosto de congregar aqui? Eu fiquei sem entender, porque a sede estadual, a sede regional em São Bernardo é uma igreja de 2.000 lugares. A sede regional, do tamanho da nossa sede estadual daqui. É enorme, né? Ele falou, eu gosto disso. Isso aqui que vocês fazem? Tá junto, conversa, fala, sabe o nome de todo mundo. Sabe? Eu gosto disso. Eu gosto disso. As pessoas conhecem umas às outras, sabe? Aperta a mão, já fez amizade com a gente da igreja, já levou a igreja, né, os membros da igreja para a chácara dele, jogamos futebol, já fizemos amizade. Ele falou, eu gosto disso, pastor. Por isso que eu venho aqui. Por isso que eu congrego aqui. Mas eu também já tive igrejas grandes, né? E a pessoa fala assim, pastor, eu não congrego ali no bairro, que é uma igreja muito pequena. Eu gosto de igreja grande. Por que você gosta de igreja grande? Para ficar escondido? Para ninguém saber o seu nome? Para ninguém falar com você? Para você entrar e sair sem alguém perceber? Nada. Você está vendo? Porque essa foi a ordem que Jesus deu aos seus discípulos. Ele olha para aquela multidão e diz, vocês vão ficar escondidos até quando? Porque eu não vim fazer isso, um monte de gente que vem comigo para cá, vem um monte de gente comigo para cá. Esse não é o propósito do Evangelho. O Evangelho não é juntar um monte de gente. O Evangelho não é um ajuntamento de um monte de pessoas. Mas o Evangelho se trata de fazer o que, irmãos? Discípulos. É sobre isso que se trata o Evangelho. E aí ele termina dizendo a segunda coisa. Ensina eles a obedecer tudo. Ensina eles a obedecer o que, igreja? É possível isso? Possível. Ensinar as pessoas a obedecerem? É possível. Eu fiquei pensando porque o que Jesus está pedindo? Jesus fala, vai fazer discípulo, batiza eles, tem que ter batismo. E Jesus fala, olha, ensina eles tudo. Ensina eles a obedecer. Tudo que eu ensinei para vocês, ó, passem para quem? Para eles. Passa tudo o que vocês sabem. Leva eles a obedecer. E aí a gente fica pensando, será que isso é possível fazer as pessoas obedecer? Porque é uma implicação, somente para nós que somos pastores. Como todo pastor queria que toda ovelha obedecesse, né? Que todo mundo obedecesse. Mas a gente sabe, é fácil? Não, não é fácil. É difícil. E aí a gente olha algumas coisas que levaram algumas pessoas a obedecer. Por exemplo, Jesus. Jesus diz assim, em Mateus capítulo 5, 17,
Ele diz assim, ó, não pense que vim abolir a lei dos profetas, mas vim para cumprir. Meu propósito é cumprir, não é desobedecer. Não é desobedecer. Então pensa comigo, irmãos. Como é que a gente vai fazer as pessoas obedecer? Como? Será que sendo autoritária? Mandando? Irmão, se você não obedecer, o diabo vai destruir a sua vida. Porque naquela época, os reis, se você pegar, eu falo porque eu fiz faculdade de história, se você pegar a hierarquia, como é que eles governavam muito bem? Com medo. Não é assim? Governar com o quê? Se não fizer, você vai morrer enforcado, você vai ser sentenciado à morte. Então, a cultura do medo era estabelecida para que as pessoas obedecessem. Se você reparar, nos dias de hoje é a mesma coisa. É que você não percebe as mensagens que às vezes um político faz. Eles tentam governar com a cultura do medo. Olha, se eu não entrar, vocês vão ver o que vai acontecer. O outro vai entrar, vai fazer isso, o outro vai entrar, vai fazer aquilo, o outro vai entrar, vai fazer mais não sei o quê, o outro vai entrar, vai fazer isso. Olha, se ele vai tirar isso, vai cortar o benefício X, vai cortar o benefício tal. Não é isso hoje. Sutilmente, as propostas que os políticos fazem. E aí a gente fica com o quê? As pessoas votam porque elas têm medo. Para analisar, se nós não vivemos essa cultura da hierarquia lá atrás, lá de trás, que as pessoas faziam as outras pessoas obedecerem por causa do quê? Do medo. Eu faço porque eu tenho medo de ir para o inferno, eu tenho medo que se minha vida financeira ela pode desalinhar tudo, pastor, então eu faço porque eu tenho medo. O evangelho não se trata sobre medo. E aí, eu fiquei pensando muito sobre isso. E há um texto aqui na Bíblia, em Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Filipe. O apóstolo Paulo escreve para a igreja de Filipe, capítulo 3, versículo 16 e 17, principalmente, ele diz assim, ó, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Aí ele diz assim, ó, irmãos, sigam unidos os meu exemplo, o meu exemplo, observando os que vivem de acordo com o padrão que se apresentam a... Olha o que ele está falando, irmãos. Como é que as pessoas vão obedecer? Com medo? Sim, elas podem até obedecer com medo. A gente implanta a cultura do medo, né? Esses dias, lembrei até, esses dias eu e minha esposa atendeu uma irmã, né? Falou assim, olha, eu fui numa igreja, pastor, eles passam uns filmes pra gente ficar com medo, né, do inferno, né? A gente fica com medo do inferno. Então, a gente não adora a Deus com medo de ir pro inferno, né? Amém, igreja? Nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é. Amém, queridos? E aí o apóstolo Paulo está falando uma coisa importante. Exemplo. Você está vendo que ele não está falando para imitar Jesus, ele está falando, siga o meu exemplo. E é sobre isso que se trata muitas vezes. Como é que as pessoas vão obedecer o evangelho? Como é que elas vão fazer? Como é que elas vão querer ser? Se nós nos colocarmos a ser exemplo. Olhe para o irmão que está do seu lado, pergunta para ele assim, você está preparado para ser um exemplo? Para as pessoas observar você. E de acordo com os padrões que você vive, as pessoas começarem também a querer ser, começarem a obedecer. Você está vendo o que Jesus está dizendo para os seus discípulos antes de subir ao céu? Está dizendo para eles assim, ó, entenda que o que eu quero de vocês, eu não quero uma ditadura, eu não quero medo, eu não quero terror, eu não quero uma mensagem carregada de pressão psicológica. As pessoas fazem por causa da pressão psicológica, por causa do medo, por causa de uma tirania. Mas eu quero que vocês sejam exemplos. As pessoas só obedecem se a gente for o quê? Exemplos. Está na hora da gente despertar para isso.
Ah, pastor, mas eu sou falho. Paulo também é falho, todos nós somos falhos. Não estou dizendo para você uma vida de perfeição, mas uma vida da qual também nós reconhecemos quando erramos com a nossa família. Isso é continuar sendo exemplo. Amém, igreja? Quando você erra e admite que está errado, isso é um exemplo. Porque existem pessoas que nunca vão admitir o seu erro, então tem pessoas que não têm coragem de pedir perdão. E é sobre isso que Jesus está tratando aqui hoje a gente. Qual é a mensagem da ressurreição? Qual é a mensagem que ele está dando para os discípulos? Porque não tem mais aquela, tipo, sabe, a segunda conversa, vamos conversar de novo, vou falar de novo, vou ensinar de novo. Não é isso que eu quero de vocês. E se você reparar, o assunto final do evangelho, de cada um dos evangelhos é esse: fazer discípulo, continuar pregando, continuar ensinando. O discipulado. Nós começamos aqui na nossa igreja a viver a cultura do discipulado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por que o discipulado? Porque eu sigo a Jesus. Se eu sigo a Jesus, eu quero também ensinar as pessoas a ensinar, a passar isso para elas. Eu quero passar tudo o que eu sei para elas, para que elas possam também seguir a quem? É isso que nós temos que avaliar aqui hoje. Quem que nós estamos seguindo? Se estamos seguindo de fato a Jesus, nós vamos querer ensinar as pessoas também a seguir. Nós vamos levar as pessoas a obedecer a palavra, não é brigando, xingando dentro da minha casa. Eu sendo um exemplo. Eu vou ser exemplo para o meu filho de oração. Eu vou ser exemplo para minha filha de seguir a quem? Eu vou seguir. E quando eles olharem para mim, não é as minhas palavras. Não é as minhas palavras que vão mostrar, é os meus exemplos. É interessante, lembra que o apóstolo Pedro, ele fala isso? Ele fala um conselho que ele dá para as mulheres, que ele fala assim, que as mulheres devem seguir, né, que serve ao Senhor, e na sua casa elas devem servir sem palavras. E aí ele fala, não é o enfeite do cabelo, não é isso, não é aquilo, não é ornamento, mas é a sua atitude, o seu exemplo. Se você tem um marido que não é convertido, pastor, meu marido não é convertido, começa a dar o exemplo. As pessoas da nossa casa, elas estão nos assistindo. O mundo hoje está nos assistindo. As pessoas que estão pela internet nesse momento, me acompanhando, elas estão o quê? Nos assistindo. E isso é a mensagem da ressurreição. Essas são as últimas palavras que Jesus, antes de subir para o Pai, antes de estar com o Pai, essas palavras. É essas palavras que Ele esperam de nós. A gente pode ficar dentro da igreja sendo multidão. É a nossa decisão. Só que de uma morte lenta espiritual, a gente acaba morrendo espiritualmente. Ou a gente decide, a partir de hoje, ser discípulo e ser um exemplo para as pessoas. Amém, igreja? Vamos aplaudir a Jesus bem forte?